bem-vindo ao canal do YouTube. Nesta edição vamos conversar com o desembargador Cleiton de Albuquerque, Maranhão. Obrigada, desembargador, por ter aceito o nosso convite e por estar aqui com a gente no nosso canal do YouTube. O agradecimento é todo meu. Desembargador, eu gostaria de começar a nossa conversa justamente falando da história da sua família. Parece que está no sangue cursar direito, atuar nessa profissão. É isso mesmo? Verdade, Daniela. Você sabe que meu pai era advogado e desde os 12 anos de idade eu já comecei a ter uma certa paixão pelo direito. E lá em casa nós somos em 4 irmãos. Só o mais velho que é engenheiro florestal. Minha irmã também é advogada e outro irmão também é advogado. E como é que foi a época da faculdade, desembargador? Já neste período o senhor já pensava em fazer o concurso público? Interessante. Como meu pai era advogado, a princípio não, embora eu tivesse um pendor pelo Ministério Público. Eu fiz um júri simulado na faculdade, atuei na acusação e aquilo me chamou a atenção. Aí, depois de formado, eu fiz um concurso público para procurador do Estado, porque à época o procurador do Estado podia advogar. Então a minha ideia era ter um bom cliente, que seria o Estado, e continuar daí advogando com meu pai. Advoguei um pouco com ele, passei nesse concurso, todavia adveio a Constituição de 1989, Constituição Estadual, e ela, em tese, vedou a advocacia privada. Era uma questão questionável, enfim, mas na época eu preferi encerrar minha atividade como advogado privado e aí exerci a função de procurador de Estado, na época em Londrina. Fui procurador-chefe da PGE em Londrina, mas isso por 9 meses. E aí eu acabei passando também no concurso para o Ministério Público e assumi as funções em dezembro de 90. E como é que é atuar com a comunidade, desembargador, esse trabalho? Porque a gente sabe que o promotor de justiça está muito ligado à comunidade, né? As mazelas, as demandas chegam ao promotor. Veja, em Cruzeiro do Oeste é uma comarca que tem trânsito intermediário, então tinha 2 juízes e 2 promotores, né? E ali eu atuei na vara civil e fiz um trabalho interessante, assim, me recordo até de 2 situações que me marcaram lá. Uma delas foi uma falência de um frigorífico. Então os credores desse frigorífico eram pequenos pecuaristas da região ali do noroeste do estado, inclusive de Mato Grosso. Eu me recordo que vários pecuaristas, pequenos criadores de gado, foram até o fórum. Eu fiz uma audiência pública porque eles estavam indignados com a falência, né? E aí então eu, como membro do Ministério Público, promovi uma demanda coletiva com base em credores da massa falida, uma situação até inusitada. Não sei se existe outro caso igual a esse na história da jurisprudência. Essa foi uma situação interessante. Alguns deles depois vieram a receber seus créditos, que eram valores pequenos, assim, na época, eram créditos quirografários, né? Uma outra situação que também me deparei foi um futebol de segunda divisão, terceira divisão, dito de várzea, né? E o que aconteceu é que o árbitro foi agredido pelo jogador que foi expulso. Após a expulsão do jogador, o árbitro foi agredido. E veio um inquérito policial de lesões corporais para mim ali. Isso era 1994, então não tinha ainda os juizados especiais. O crime de lesão corporal leve não era um crime de pequeno potencial ofensivo. Então, aquilo me incomodava bastante, o fato de ter que ficar denunciando assim as pessoas por crimes de bagatela. Aí eu chamei o árbitro agredido e o jogador expulso, o ofensor. E aí, enfim, cheguei à conclusão ali, conversando com eles, que era possível que o jogador fizesse um pedido de desculpa para o árbitro aceitou esse pedido de desculpas, e mais a reparação dos danos ali, dos curativos e dos medicamentos utilizados no curativo, ali que foi na região aqui da orbital, né, da vista. E aí os dois saíram amigos novamente, e aquilo achei gratificante ter resolvido de maneira simples um conflito ali na sociedade no momento de lazer, final de semana. E como é que o senhor resolveu, desembargador, disputar e se candidatar à vaga aqui no TJ?
Então, daí lá no Ministério Público, eu tive uma intensa atividade no Ministério Público, e muito feliz. E até hoje visito a instituição, deixei amigos lá, e, portanto, foram 22 anos da minha vida, não é pouco tempo. E nesse período eu tive 4 anos na assessoria do Corregedor-Geral do Ministério Público. Então, a Corregedoria-Geral é um órgão que viaja todas as 150, 160, hoje já nem sei quantas comarcas são, mas na época que eu estava lá eram 158. Então eu cheguei a conhecer 130 comarcas. Passei pelo menos um dia numa dessas 130 comarcas, quando eu não fiquei lá hospedado uma noite ou até 2, para trabalho no fórum. E nessa época eu fui conhecendo também os juízes, né? Depois, quando eu cheguei a procurador de justiça, meus amigos, aqueles das correições, eram desembargadores. E aí muitos me estimularam, pelo fato de eu, enfim, já ter exercido vários cargos na administração superior do Ministério Público, inclusive o conselheiro eleito pela classe. E aí, então, foi um tanto quanto natural quando o desembargador José Sarrão se aposentou, surgiu essa vaga e eu fui estimulado por vários desembargadores a disputar. Aí eu disputei e, felizmente, encabecei a lista sexta, encabecei a lista tríplice, não conheci o governador do estado, mas o governador do estado me convidou lá no dia da assinatura do decreto e me disse, olha, eu não lhe conhecia, mas pela sua trajetória não vejo como não lhe nomear. Então, assim vim para o tribunal e estou muito feliz aqui, já se vão lá 6 anos. E como é que foi esse período de adaptação, desembargador? Foi difícil? É muito diferente o trabalho, né? Como é que foi isso, esse desafio para o senhor? Na verdade, eu até acho que a atividade do Ministério Público é muito próxima da atividade do juiz. Veja que na França, na Itália, na Espanha e mesmo em Portugal, a carreira é única. Faça um concurso para a magistratura. E na Europa, o Ministério Público é considerado uma magistratura requerente, enquanto o juiz de direito pertence à magistratura judicante. Então, precisamente por conta de que o Ministério Público tem essa proximidade com a atividade do juiz, que por vezes ele tem que ter imparcialidade quando atua como fiscal da lei, né? Então, eu não sei se é uma peculiaridade minha de me adaptar. Eu tenho uma facilidade para me adaptar às situações. Então, acho que, de um lado, a minha personalidade ajudou um pouco. Mas, de outro, eu não vejo muita diferença entre as funções, embora haja significativa diferença entre dar um pronunciamento nos autos e proferir uma decisão nos autos. O senhor tem uma paixão, desembargador, e é visível, e quem o conhece sabe que o senhor gosta realmente muito, que é dar aulas. Sim. Como é que isso aconteceu na sua vida? Foi por acidente. Eu confesso que eu nunca imaginei que eu seria também professor. E lá já se vão 23 anos. Tudo começou quando, pela curiosidade de estudar, de querer aprender, e como eu disse no começo, meu interesse já era vir logo para Curitiba, embora soubesse que pudesse ficar até 10 anos fazendo carreira no interior, mas acabei ficando 5. E tensionava fazer o mestrado e passei no mestrado em 94. Fiz o teste seletivo aqui da UFPR, Federal do Paraná, e ingressei no mestrado lá. Em seguida, eu tirei um período me afastei das funções e fui para Milão, na Itália. E estudei quase um ano lá, fiz o ano acadêmico 94 e 95 em Milão, na Itália, processo civil. E quando retornei, encontrei com o professor Alvacir Alfredo Nix, e o professor Nix era decano da PUC na época. E quando eu contei para ele que estava fazendo estudos na Federal, tinha feito um período de pesquisa na Itália, ele falou assim, olha, tem uma vaga de prática de processo civil na PUC, você não quer dar aula lá? Eu falei, eu vou tentar, espero não decepcionar. Aceitei o convite, ingressei na PUC, e ali já no mesmo semestre surgiu uma vaga de teoria do processo civil. E ali comecei e não parei mais. Depois ingressei no doutorado e até hoje continuo estudando, fiz um outro mestrado na Espanha esses dias aí. Então prossigo estudando com aquela curiosidade, mas virei professor por acidente.
Minha ideia era mais estudar para melhor desempenhar as minhas funções. Por intermédio da escola da magistratura, eu tenho tido contato ainda mais agora com os juízes, né? Então, nós temos 930 magistrados de carreira nativa hoje. Muitos ainda eu não conheço pessoalmente, nem pelo nome. Então, a escola da magistratura tem sido, em primeiro lugar, gratificante para mim, porque eu estou conhecendo meus colegas de trabalho. Em segundo lugar, estou conhecendo também a magistratura, o âmago da função do magistrado. E ali na escola é muito interessante. Embora eu tenha feito a escola da magistratura naquele meu período de advocacia privada, eu frequentei a escola, na época o diretor-geral era o desembargador Rui Fernando Oliveira. Ali eu já tive assim contato com magistrados, já sei interessante, mas o destino acabou me levando mesmo para a Procuradoria do Estado no primeiro momento e depois para o Ministério Público. Parece que a magistratura era algo que viria tempos depois como acabou surgindo, né? Mas a escola, então, me tem dado esse retorno agora como diretor-geral, estou muito satisfeito lá, porque ali realmente é uma maneira de estudar e conviver com os magistrados e compreender melhor a magistratura. Além das aulas, de estudar, o senhor tem outras paixões, desembargador? Olha, eu gosto muito de viajar, preferencialmente com a minha família, né? Acho que esse é um hobby, um momento assim onde esquecemos os problemas e ali um momento para conhecer novas culturas, para conhecer novos lugares, a gastronomia. Eu gosto muito de observar a cultura dos povos, então gosto muito do choque cultural que uma viagem proporciona, sobretudo ao exterior. Não que no Brasil também não seja possível, né? Você vai uma viagem ao norte, você tem contato lá com uma outra cultura, ainda que seja de brasileiros. Da mesma forma, o Nordeste, o Extremo Sul ou o Sudeste, né? Então, mas viajar ao exterior é particularmente interessante, seja América Latina, seja América do Norte ou mesmo a Europa. Ainda tenho nos meus planos conhecer a Ásia, Oceania, ainda não conheço. Conheço bem, já fui para os Estados Unidos umas vezes, para a Europa outras vezes, até morei, né? Mas enfim, tem muitos lugares ainda para viajar, mas é o que eu gosto muito. Desembargador, como o senhor costuma viajar? O senhor costuma programar as viagens? Também é uma coisa que o senhor gosta de fazer? Ou não, a família faz e o senhor vai? Veja, sou eu que organizo tudo. Itinerário, compra das passagens, às vezes tem que buscar visto, então a viagem do visto sou eu que organizo, hotel, os dias. Então, na verdade, assim, lá em casa o pessoal fica aguardando que eu organize as coisas nesse ponto e eu faço com prazer. Hoje em dia é fácil organizar uma viagem, né? Tem aplicativos, tem sites na internet, então é bem tranquilo. Gosto de viajar por conta, não me utilizo de agências de viagens, acho até mais barato. E assim, tem muito de improviso. Eu gosto muito do improviso também. Faço um itinerário básico, mas o que eu vou fazer lá, o que nós vamos fazer lá, se a gente vai num teatro, num museu, ou simplesmente fazer um lanche num restaurante, ou enfim, isso é na hora que nós vamos decidir lá. Gosto de decidir também em família, ali, democraticamente, né? Falando de livro, tem um preferido e que tipo de leitura lhe agrada? Então, a paixão pelo direito ela é até exacerbada, sabe? Por vezes eu me cobro um pouco leituras no âmbito da cultura geral. Mas quando defendi a minha tese, esteve na banca o professor Ovídio Batista Araújo da Silva, que era professor da Federal do Rio Grande do Sul. E era, digamos assim, um dos nossos ícones, né, da nossa escola aqui do Processo Civil do Paraná. E aí o professor Ovídio, acho que ele ficou com pena de mim, porque ele foi bem rigoroso na banca, quase nada estava bom para ele. Aí acho que ele ficou com pena de mim, dali uns 2, isso foi em 2002. Passado assim uns 2 meses, 3, tocou o telefone lá no gabinete de trabalho, era secretário do professor Ovídio, a pedido dele, me convidando para participar de uma banca de mestrado em processo civil na Unicinos, onde ele era professor também, ali na região de São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, né? Eu fiquei muito feliz com o convite, achei até que não merecia, mas aceitei e fui. E o combinado é que eu do aeroporto Salgado Filho tinha que ir até a casa dele. E cheguei lá por volta de umas 9h30, a senhora, esposa dele,
pediu para eu entrar e me levou até a biblioteca do professor Ovídio. E aí o professor Ovídio adentrou a biblioteca, tomamos ali 1 ou 2 chimarrão, né? E o professor Ovídio, então, apontou assim para os livros e falou assim, olha, aqui não tem quase mais livro de dogmática jurídica, tampouco de dogmática do processo. Minha biblioteca hoje, e ele naquela época tinha 70 anos de idade, ele falou assim, de 10 anos para cá, ou seja, dos 60 anos em diante, ele falava, né, que ele começou a só ler e comprar livros de filosofia e sociologia jurídica. Aquilo me impressionou e eu tenho feito isso também nos anos para cá. De 10 anos para cá, depois que eu ingressei na Federal por concurso público, eu comecei também a estudar como matar deficiências de formação. Então, na nossa época, na minha época, eu sou formado há 31 anos, a dogmática era forte, mas a propedêutica nem tanto. Então, depois dos 45 anos, eu comecei a estudar filosofia e sociologia. Então, leituras interessantes que eu tenho, muitos decorrem disso e nessa área, né? Na literatura eu tenho dado pouca atenção. Então, assim, o livro um dos livros que eu mais gostei desses todos que eu tenho lido é A Sociedade de Consumo, do Jean Baudrillard, porque eu acho que tem muito a ver com nossa realidade, com essa modernidade aí que a gente não sabe para onde vai. Acho que muito de superfície, né? Tudo é líquido, a sociedade de consumo, os valores, enfim. Não que às vezes a gente não deva também desfrutar as coisas boas da vida, mas é interessante a compreensão sociológica da contemporaneidade. Agora falando um pouquinho da família, desembargador. O senhor tem 2 filhos e os 2 se espelharam no senhor e estão na área do direito. Vocês discutem muito direito, trabalho em casa? Direto. Você vê, no meu tempo de filho, né, era costume a gente almoçar, a família toda almoçar. Meu pai ia trabalhar cedo, voltava, nós almoçávamos, 6 pessoas, né? Depois ele ia para o trabalho. Então era aquele expediente de antigamente, das 8h30 até ao meio-dia, da 1h30 às 6. Esse era o expediente dele. Eu procurei levar isso tanto quanto pude lá em casa, almoçando com a família. Isso aconteceu até o ano passado. Até o ano passado, nós almoçávamos juntos todos os dias. Agora, com as dificuldades dos dias modernos e também cada um por um lado, o fato é que eles passaram na faculdade e eles acordam cedo, às vezes vêm almoçar, às vezes não vêm, às vezes eu que não vou almoçar. Então agora há um desencontro na hora do almoço, mas à noite nós sempre nos falamos. E sempre tem daí uma discussão, eu pergunto como é que foi o dia, né? E daí sempre tem uma história, uma dúvida para contar. Desembargador, eu queria agradecer a entrevista, de estar aqui com a gente no canal do YouTube. Muito obrigada e até uma próxima vez. Até, muito obrigado. E a gente fica por aqui no História do Judiciário. Até uma próxima edição.